porque estamos avaliando essas 3 áreas para termos uma noção do relato de Gênesis. Então, o que nós já vimos até aqui, que esse relato encontra-se num livro, um livro extremamente histórico, digamos 100% histórico, onde as bases do relato histórico nele encontrado são bases que nós encontramos nas ciências, ou seja, a maneira, a metodologia do relato ter sido escrito é a metodologia que nós usamos até hoje para descrever algo que realmente aconteceu. Nós vemos que esse livro trata de afirmações científicas e todas essas afirmações científicas estão corretas. Eu entendo que muitas pessoas não gostam da afirmação científica. Por exemplo, muitos amigos, só um parênteses nisso novamente, muitas pessoas me dizem, têm me dito o seguinte, mas a Bíblia e evolução, as duas não tem nada a ver uma com a outra. É verdade, só que evolução não é uma ciência devidamente estabelecida, por isso que ela é conhecida como teoria da evolução. Se fosse um fato científico, seria lei da evolução. Se bem que existem alguns professores universitários que chamam de lei da evolução, mas não existem evidências. Para que uma lei seja estabelecida, ela precisa ser vista, precisa ser comparada, precisa ser testada, feita novamente, vezes e vezes e vezes após vezes, e sempre dando o mesmo resultado. Infelizmente, a evolução não consegue produzir isso, porque ela não tem condição de produzir isso. Ela é apenas uma proposta. Então, nós precisamos entender que, quando nós tratamos com algo que precisa estar corretamente, definitivamente, sem a menor sombra de dúvidas, correto, nós precisamos olhar cientificamente se existe uma evidência. A Bíblia trata de afirmações científicas cheias de evidências. Então vamos tratar dessa questão dessa descrição apropriada. Quando nós tratamos do relato bíblico, nós temos uma estrutura muito boa, quer dizer, mas é uma estrutura precisa. Por exemplo, no relato bíblico nós somos informados o motivo do dilúvio, isso aparece lá em Gênesis 6, do verso 1 até o 8, falando da corrupção da humanidade. Essa foi a razão principal do dilúvio. O texto também, na estrutura explicativa, nos fala do anúncio do dilúvio, Gênesis capítulo 6, do verso 9 até o capítulo 7, verso 5, tratando especificamente da história de Noé, a família dele, o básico para conhecermos. Na estrutura, fala da narrativa do dilúvio, ou seja, quando o dilúvio começou, o que aconteceu, os detalhes, vamos ver daqui a pouco, e quando terminou, lá do verso 6 do capítulo 7 até o verso 22 do capítulo 8, inclusive ele começa dizendo o seguinte: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre toda a terra, e aí ele vai contando, ele nos dá detalhes. E por fim, essa estrutura e explicação, ou seja, essa estrutura precisa, e fala a respeito dessa finalização do dilúvio, ou seja, como que as coisas terminaram. Então nos dá o começo, nos dá o meio, nos dá o fim. Inclusive a finalização fala lá em Gênesis capítulo 9, do verso 1 até o verso 17, e o texto mesmo diz assim: concluindo, disse Deus a Noé. Muito interessante, porque é o relato bíblico. Então nós temos uma estrutura perfeita, extremamente explicativa, dentro de um sistema preciso. Esse é um ponto muito importante. Estou enfatizando que a descrição apropriada, ela é precisa. Ela é muito bem estruturada, muito bem. Ela é muito bem explicativa. Pode perceber que o texto não fica se repetindo. Ela nos dá informação precisa todo o tempo. Mas não somente isso, essa descrição, ela é também extremamente concisa. Se você pegar e enxugar o texto todo do dilúvio, nós paramos aí praticamente com os seguintes elementos: um homem salvando os animais numa arca devido ao dilúvio produzido pela ira de Deus. Reto e direto, sem maiores problemas. Agora, não somente ela é precisa e concisa, como ela também verdadeira. Esse é o ponto que muitas vezes dá um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? Sendo precisa e concisa, ela nos dá detalhes. E são esses detalhes que nós estaremos avaliando aqui durante essas palestras. Por exemplo, ela nos fala que na arca havia entrado um homem e mais outras 7 pessoas. Então, quantas pessoas nós tínhamos dentro da arca? 8. 1 mais 7, 8 pessoas. Então, Noé, sua esposa, 3 filhos, 3 noras. Nos diz que foram salvos os animais. Quais animais? 2 de cada espécie. Aí as pessoas falam:
São muitos animais para serem colocados dentro da arca. Mas o texto nos dá detalhes sobre quais animais. Ele nos fala. Por exemplo, o texto nos diz o seguinte, que Noé deveria colocar na arca todos aqueles animais que têm fôlego de vida em suas narinas. Está no texto. Lembrem-se que a descrição é precisa, mas é concisa também. Ou seja, toda a informação necessária está logo ali. A Bíblia, o texto especificamente, nos fala de uma arca, ou seja, de um barco, nos dá as dimensões desse barco. Nós vamos ver ao longo aqui das nossas conversas que existem mais de 250 relatos tratando de dilúvios. São de várias culturas. Muitos desses relatos nos dão exatamente o tamanho do barco também. Fascinante. Então as pessoas falam, mas como é que você sabe que esse da Bíblia é verdadeiro, sendo que os outros também dão a dimensão do barco? É simples. Só esse barco, descrito na Bíblia, flutua. Os outros não. É só uma questão de fazer o teste. É só uma questão de saber por que esse flutua, por que essas dimensões foram dadas. Tem outros barcos que são gigantescos. Numa catástrofe, eles não sobreviveriam. Esse sim. Então nós vamos estudar até um pouco a respeito da construção da arca também. Então esses são os detalhes que mostram o quão verídico é. Por quê? Porque são coisas específicas que podem ser testadas. Por exemplo, o dilúvio, ele fala da sua origem, de onde vieram as águas, diz quanto tempo essa coisa toda durou e até o final. Então nós temos literalmente início, meio e fim. É possível fazer cálculos. Nós vamos fazer cálculos. É fascinante porque o dilúvio está cheio de enunciados de problemas. É que normalmente as pessoas não leem o texto bíblico com a sua calculadora do lado. Eles apenas leem o texto preparando para a escola dominical. E muito mal, por sinal. Porque é necessário entendermos por que toda essa informação foi dada. Por que existem quase 4 capítulos falando a respeito disso? Por que detalhes? Por que dias? Por que tanto tempo para isso? Por que tanto tempo para aquilo? Quando nós vamos falar sobre a cronologia do dilúvio também. Então, há uma necessidade de entendermos que a origem, a sua duração, ou seja, uma descrição extremamente específica a respeito de tudo o que aconteceu durante todos esses dias. Muitos das lendas de dilúvio por aí dizem que o dilúvio durou apenas 7 dias. Já imaginou construir um barco daquele tamanho para 7 dias? Entra correndo, chove, plum, e acaba. É impossível inundar um planeta em 7 dias. Mas no dilúvio bíblico é possível inundá-lo. Aí entra uma questão bem interessante, o quanto que as pessoas conhecem desse dilúvio. E o quanto que isso é ensinado dentro do meio evangélico, principalmente entre os cristãos, de forma errada. Então nós precisamos trabalhar mais precisamente a respeito disso. Quantas pessoas entraram na arca? 8 pessoas. Olha que interessante. No chinês antigo, de mais ou menos 2500 a.C., nós temos um pouco de material daquela época. A palavra barco era escrita da seguinte forma. Então nós estamos tratando de algo muito antigo, 4.500 anos atrás aproximadamente, se a datação estiver correta. Pelo menos 4.000 anos nós sabemos. 4.500 talvez seja questionável. Mas aproximadamente 4.000 anos atrás escrevia esse barco dessa maneira. Para quem não entende chinês, e eu sou um deles, isso não faria muito sentido, a menos que tenha alguém que possa auxiliá-lo a entender isso. Porque esse pictograma, ele é formado não apenas por um, mas 3 pictogramas. Então nós temos uma figura maior, que é a palavra barco, formado por 3 pictogramas menores. Esse pictograma do lado esquerdo era utilizado para embarcação. Era muito geral. Qualquer coisa que flutuasse. Então essa é a ideia, embarcação, aquela do lado esquerdo. Aquela do canto superior direito, nada mais é do que o número 8. E o pictograma inferior do lado direito refere-se a boca ou pessoas. Porque a palavra barco em chinês antigo era escrito embarcação 8 pessoas. Muito interessante. Muitas pessoas falam, isso é apenas uma coincidência. Rapaz, isso é uma grande coincidência. Quantas pessoas entraram na arca? 8. Por que não escrever embarcação uma pessoa, que é geralmente o que acontece? Tem uma pessoa só no barco. Ou 2. Ou se o barco é um pouco maior, 100. Por que 8?
Embarcação, 8 pessoas. Estou mostrando que a Bíblia nos dá detalhes, porque se você fizer uma pesquisa, você irá encontrar muito dessa informação por aí. Alguns outros relatos muito interessantes que nós temos. Na Índia, por exemplo, nós temos Satyavatra, falando a respeito que ele se tornou Manu, ou seja, um peixinho que foi avisar o que iria acontecer. E é interessante a proposta, avisando que Manu deveria construir um barco, e ele nos dá exatamente o que deveria ser feito, ou seja, esse relato da criação, uma das partes trata de um homem salvando os animais num barco, devido a uma inundação, um dilúvio, causado pela ira dos deuses, porque os seres humanos não estavam fazendo aquilo que esse Deus pedia. Lá na Mesopotâmia, na Babilônia, por exemplo, nós temos o poema épico de Gilgamesh, ou Gilgamesh, como também ele é conhecido, falando que o deus Ea advertiu Utnapishtim a respeito dessa grande inundação que iria ocorrer. Novamente, o que você encontra é um homem salvando os animais num barco devido a uma grande inundação, um dilúvio, causado pela ira dos deuses ou de um deus. Outro encontro que nós temos da Suméria, na Babilônia, falando de Atrahasis, o deus Enki avisou e orientou Atrahasis a construir um grande barco. Novamente a história, se você ler o contexto todo, nós temos um homem salvando os animais num barco devido a uma grande inundação causada pela ira dos deuses ou de um deus. Lá na Suméria, por exemplo, nós temos o Gênesis de Eridu. Ali você tem o deus Enki advertindo Zilsudra a respeito de uma grande inundação que ia ocorrer, e ele foi recomendado construir um barco para salvar os animais, também a sua família, e repovoar a terra logo depois. Então nós temos um homem salvando os animais num barco devido a uma inundação causada pela ira dos deuses ou de um deus. Então nós temos uma quantidade muito grande de dessas informações. Algo que nos fascina, além de todas essas coisas, é aquilo que eu mencionei a respeito das civilizações. Nós temos civilização pós-diluviana e civilização pré-diluviana. Nós encontramos isso na Bíblia, ela é bem reta e direta, mas nós encontramos a mesma coisa também lá na relação de reis sumerianos que haviam vivido antes do grande dilúvio. Inclusive, eles têm listas de leis pré-diluvianos e reis pós-diluvianos. Algo que é muito fascinante, caso você tenha interesse em fazer uma pesquisa por conta própria, você poderá ler esse material, ele apenas está em inglês, Folklore in the Old Testament, foi escrito por James George Fraser, é considerado como o pai da antropologia moderna, ou seja, um dos fundadores da antropologia moderna. Nesse livro, das páginas, no primeiro volume, são 3 volumes, no primeiro volume, da página 104 até a página 360, ele faz uma compilação de relatos não bíblicos sobre o dilúvio de Gênesis. É fascinante, porque o alvo dele é mostrar que esses relatos, ou seja, o relato bíblico, havia sido retirado desse tipo de informação que estava circulando por aí. Esse é o alvo principal. Agora, ele fala dos vários relatos encontrados entre os babilônicos, entre os gregos, entre os europeus, entre os persas, os povos da Índia, os asiáticos, os contos dos arquipélagos, vários arquipélagos da Índia, lá na Austrália, contos australianos, contos que são encontrados na Nova Guiné e na Melanésia, na Polinésia e Micronésia, América do Sul, América Central, entre os mexicanos, América do Norte, entre os africanos. Só para você ter uma ideia, o número ultrapassa de 200, só nessa publicação dele. Nós temos outros, muitos mais. Agora, o que é fascinante, portanto, é que nós temos cerca de mais ou menos uns 250 relatos espalhados pelo mundo afora, um pouco mais, falando de um dilúvio universal, da sobrevivência de alguns seres humanos, de animais, que todas essas informações ficaram literalmente preservadas na memória de várias culturas por aí. Colocando de uma forma bem simples, nós temos cerca de 250 relatos com os mesmos 5 elementos da Bíblia. Ou seja, um homem salvando os animais num barco por causa de uma grande inundação causada pela ira dos deuses ou de um deus. Diante disso, nós temos uma pergunta que é uma pergunta muito interessante a ser feita. A pergunta é a seguinte: qual a probabilidade de 250 povos terem inventado a mesma mentira? Porque nós estamos tratando de povos e culturas que não tinham contato. Pelo menos até onde nós sabemos. Nós temos essas histórias, esses relatos, são contados pelos aborígenes da Austrália,
são contados pelos esquimós no Alasca. Nós temos os mesmos relatos contados pelos pigmeus na África. Nós temos esses mesmos relatos contados por grupos totalmente isolados nas ilhas do Pacífico. Nós temos esses mesmos relatos contados pelos povos, os primeiros habitantes aqui da América, América do Sul, América Central, América do Norte. Nós temos esses relatos espalhados por todo o mundo. Como que essas pessoas contam exatamente a mesma coisa? Como que eles têm os mesmos elementos nos seus relatos? Porque se os elementos fossem totalmente diferentes, daí nós estaríamos tratando de questões que não estão interligadas. Mas todos eles falam dos mesmos 5 elementos. É interessante porque existe uma grande quantidade desses relatos que trata de um 6º elemento que a Bíblia também fala, que é o quê? A oferta de um sacrifício. A oferta de um sacrifício para a divindade devido à salvação que foi oferecida a eles, tendo sido informados previamente dessa grande catástrofe que iria acontecer. Então, quando nós olhamos o pacote como um todo, dentro da questão da informação bíblica, do relato bíblico, não existe uma razão pela qual nós não deveríamos aceitar esse relato bíblico como sendo verdadeiro. Nós temos toda a estrutura histórica da Bíblia, nós temos toda a estrutura científica da Bíblia e temos um relato que é preciso, que é conciso e também ele é passível de verificação, que é justamente o que nós estaremos fazendo nas próximas 6 palestras. E a 7ª nós vamos traçar as conclusões finais. Creio que é possível termos uma boa noção daqui do que nós vamos fazer. Só uma palavra final que eu gostaria, só para podermos encerrar essa palestra, é o seguinte. Muito do que tem sido dito com respeito ao dilúvio tem sido dito apenas dos contos mitológicos que existem dentro das igrejas e dentro da comunidade cristã a respeito do dilúvio. Poucas pessoas estudam o dilúvio, o que a Bíblia nos diz a respeito. Muitas pessoas falam aquilo que eles ouviram a respeito do dilúvio. Por isso é extremamente relevante nós podermos gastar tempo lendo o texto, vendo e prestando atenção nos detalhes, fazendo esses gráficos para poder comparar historicamente o que aconteceu, períodos, o que houve ali dentro da arca, por quanto tempo, todos esses pequenos detalhes. Então fica um desafio para uma leitura precisa desse relato incrivelmente preciso, conciso e também passível de verificação. Daqui a pouco vamos tratar das questões relacionadas mais especificamente do dilúvio e sua cronologia.